querendo ser igual aos outros. Então, duas coisas. A gente busca ser igual quando a gente não sabe quem a gente é ou quando a gente não gosta do que a gente é. Tem dois conceitos importantes nisso aí. O primeiro é o autoconhecimento. Eu gosto muito do Augusto Cury, não sei se vocês leem ou conhecem. Ele fala muito sobre isso, que a gente tem que se conhecer, que nós somos seres humanos incríveis, muito complexos, um mendigo, até os super empresários são seres humanos complexos, com a mesma complexidade. Então tem muita coisa dentro de você que você nem sabe, talentos, gostos, que você nem imagina que você tem, e você vai descobrir com o tempo. Então a gente precisa se conhecer também, isso é muito, muito importante. Você saber quem você é. Eu acho que a sua vida inteira vai chegar bem aqui em vida, vai ter coisas que você não vai saber. Então a gente tem que procurar olhar pra gente, olhar com carinho e olhar com amor. E outro ponto também, em relação a isso, é quando a gente não gosta de quem a gente é. Tem que aprender a se amar. Aprender a aceitar, é a autoaceitação. Tem coisa que dá pra mudar. Por exemplo, eu sempre tive problema nos dentes. Usei aparelho quase a vida toda, né? Pra poder corrigir. Tinha como melhorar. Mas tem coisa que não dá pra mudar. E a partir do momento que você aceita aquilo, não dói mais. Eu costumo falar que a autoaceitação é uma vacina contra a opinião dos outros. Por exemplo, o seu cabelo. Ah, eu não gosto do meu cabelo, eu tô falando do meu cabelo. Dói. Mas a partir do momento que você aprende a gostar do seu cabelo do jeito que ele é, do jeito que você ama o seu cabelo, as pessoas podem falar o que for. Não vai doer, eu aceitei. Entende? Todo mundo tem uma coisinha que não gosta. Até esses artistas super famosos, eles não Photoshop, gente. Porque tem coisa que eles não gostam. Todo mundo tem. Não adianta você achar só eu sou feia, só eu tenho isso, só eu tenho aquilo. Não. Todo mundo tem alguma coisa. Então, quando a gente aprende a aceitar aquilo, não dói. É libertador. Eu falo até, é libertador quando você aceita alguma coisa assim. Ai, os golpes, ai, aquilo. É muito bom quando você aprende a se aceitar. Então, esse caminho de autoaceitação e de autoconhecimento faz a gente não querer ser igual aos outros. A gente tem orgulho de ser exclusivo. Esse é um dos maiores diferenciais que a gente tem. Cada um é exclusivo, cada um de vocês é diferente do outro. Entende? Então, isso é maravilhoso. Tem orgulho disso. Tem orgulho de ser único, de ter o jeitinho que você tem, da gente que você tem hoje, que você tem. Isso é maravilhoso. E eu costumo falar disso também. Até tem um versículo que me chamou bastante atenção. Um versículo super conhecido. Ame o próximo como a si mesmo. Só que tem duas verdades nesse versículo muito fortes. Jesus falou assim, ame o próximo como a si mesmo. Ele falou isso contando que você já se amasse. No básico é você se amar. E se amar muitas vezes não é fácil, né? É você olhar no espelho e começar a ver o que há de bom em você, não olhar só defeito, não olhar só coisa negativa. Todo mundo tem coisa boa. Às vezes a gente super intenciona algumas coisas e para os outros não tem nada. Sabe, eu lembro que lá no Rio, às vezes eu fazia peça de teatro com o pessoal da igreja e a gente ia falar um monte de coisa. Aí a gente falava, nossa, a peça ficou horrível, nossa, o pessoal gostou. E quando a gente ia falar pro pessoal, caraca, muito bom, Raquel, ficou muito legal. Por quê? A gente que estava dentro viu os defeitos, que estava falando no vídeo. Então, muitas vezes eu fiquei cheia de neura, não porque minha roupa, não porque meu cabelo, não porque isso, não porque aquilo, e as pessoas nem notam. Então você cria um monstro desnecessário. Então a gente tem que aprender isso, aprender a se amar. Isso é muito importante para entrar no relacionamento. Por isso que eu estou falando disso antes. Para entrar no relacionamento, se amar é fundamental. Tanto que fala, ame o próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar para poder ser capaz de amar corretamente, com qualidade, outra pessoa. E em relação ao estudo, de você se entender, se aceitar, se você não sabe lidar com você mesmo, como é que você vai entrar no relacionamento? Como é que você vai lidar com outra pessoa? Se você não se entende, se você não se controla, se você não tem limites nem para si, é muito possível, é muito triste. Como é que você vai entrar no relacionamento? Eu falo muito, mas muito no canal, que para entrar no relacionamento, e o relacionamento dar certo, você tem que estar pronto. Não é só querer namorar com namorar. Não. Você tem que estar pronto, porque senão vai dar errado. A gente não tem que apostar. Ah, vou tentar, o mundo vai. O mundo banaliza muito muitas coisas, mas nós somos diferentes, nós queremos o melhor. Então a gente tem que estar pronto para estar no relacionamento e ser uma coisa saudável. Outro ponto que eu falo para vocês é que essa fase de ser solteiro, como o Papão no começo, não tem que ser uma tortura. Como a Bíblia entende. Ela fala que o solteiro cuida das coisas do Senhor, né? E assim, na minha época de solteira, caraca, eu fazia muito coisa na igreja. Eu regia as crianças, que eu era da Assembleia na época. E lá na Assembleia tem conjuntinho de criança e tal. E eu regia as crianças, depois eu comecei
E hoje eu posso falar que não tem preço, sabe? Para muita gente é até um pouco de ignorância você achar que o estudo é uma barreira. Na verdade, o estudo é o caminho que vai te dar a lugares que você nem imagina. Então, sempre fui muito estudiosa por causa do meu pai. Desde a sétima, oitava série, eu fazia cursos e concursos. E aí, quando eu estava com 17 anos, eu passei na faculdade de São Paulo, estadual de São Paulo, sem estudar, sem fazer cursinho. Por quê? Porque eu vivia no Rio de Janeiro. Então, eu passei tranquilamente e passei para essa grande aeronáutica também, com 17 anos. Aí eu entrei para essa grande aeronáutica, eram 300 pessoas, eu era a segunda mais nova. Eu era muito novinha quando eu entrei. Então, por que uma vida de estudo? O estudo vale muito a pena. Então, com 17 anos, eu entrei para essa avião, me formei com 18 anos, vim para o Rio de Janeiro, que morava no interior de São Paulo. Aí, como eu fiz, comecei a correr atrás, tirei carteira de habilitação, tirei passaporte, tirei visto americano, tudo que abria as portas eu tentava. Eu sou uma pessoa que gosta de aproveitar muito as oportunidades. Na verdade, você está solteiro, cara, é a época de você plantar, de você aproveitar tudo que estiver na sua frente. Então, com 18 anos, comecei a tirar tudo isso, aí surgiu uma viagem para Buenos Aires, eu me banquei, entendeu? Com 18 anos. Fui para Buenos Aires com meus amigos, todo ano tinha viagens para fazer. Por quê? Porque eu plantei, porque eu estudei. Também estudar foi muito, muito bom. Porque quando chega a hora de namorar, de ter alguém, você já está pronto, já tem seu dinheiro, tem sua independência. Entende? Não é só ficar pensando em namorar, porque vai estudar, cara. Mergulha no cursinho, põe um objetivo, põe um sonho, constrói, pensa coisas grandes. Às vezes vive sua vida só na sua casa, celular, escola. O mundo é muito maior do que isso. Por que não fazer um intercâmbio? Ir lá para Londres, mas é muito caro. Se você correr atrás, não tem isso. Depende de você, da sua força de vontade. Entende? Nossa fase de solteiro é uma fase muito rica para você explorar, crescer, plantar. Meu amigo falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. Ele falou assim: 2 terços da sua vida, você vai passar com a pessoa ainda, você vai casar. Então, não fique esse 1 terço, você está sozinha só pensando naquilo, sem viver o hoje, pensando no amanhã. Não, cara, vive hoje. Não precisa de um cara, de uma menina para ser feliz. E quando você não vai ser feliz sozinha, você não vai estar preparado para poder ser feliz com alguém. Porque você, a sua felicidade vai depender daquela pessoa, e não é assim. Você tem que aprender a ser feliz com Deus, sozinho, se amando, se aceitando, sendo uma pessoa resolvida. Então, para namorar, tem que estar pronto. Outro ponto que eu falei aqui também é que, quando a gente se ama, a gente se valoriza, não sai ficando com todo mundo. Eu não concordo com esse negócio de ficar. Eu não acho certo, porque o nosso coração, a Bíblia fala para guardar o nosso coração. É o bem mais precioso que a gente tem. E nós não somos como computadores ou celulares que, se der errado, vamos resetar, formata isso. Não, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Cada pessoa que você, por acaso, ficar, traz uma marca em você, pode subir sua autoestima, pode crescer com as suas emoções. E se você já estava pronto, você ficou pior ainda, porque você se entendeu uma coisa desnecessária. Então, ficar não é adequado, gente. O que Deus quer? Deus quer um namoro sério. Deus gosta de compromisso, Deus gosta de aliança. Você vê isso na Bíblia toda. Ele é um Deus de compromisso, de coisas sérias. Então, o namoro tem que ser algo sério. Tem que ser algo que leve para o casamento. Por isso que eu sempre falo que namorar com 13, 14, 15 é complicado. Porque você não está nem pensando em casar. A linguagem do mundo, namora com 13, com 12 anos, se for. Mas, de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, o namoro é uma coisa séria. Não é para se divertir, não é porque eu estou sozinho. Não. Tem que ter um propósito maior, o propósito maior tem que ser o casamento. E assim, em relação à pessoa certa, pediram para falar sobre isso também, sobre a pessoa certa. Eu vou falar características que a pessoa certa tem que ter, e você, como uma pessoa certa, também tem que ter. Porque não basta você querer a pessoa certa, mas você não vai ser a pessoa certa. Não faz sentido. Hoje, quando eu estou falando lá no canal, eu falei: eu esperei 12 anos e não valeu a pena. Mas ela estava pronta. O que adianta você esperar e fazer a sua parte? Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que esperar. Mas tem que procurar se melhorar. Não só para namorar, mas por você mesmo. Porque você merece ser uma pessoa resolvida, merece ser uma pessoa feliz, uma pessoa que sabe lidar com as coisas sozinha. Não precisa depender de alguém. Depende de você e de Deus. Deus te dá essa capacidade. Entende? E uma coisa que eu falo é que não existe uma única pessoa certa. Por exemplo, a Tabita nasceu com José. Mas aí José foi e casou com a Eduardo. Pronto, a Tabita ficou ferrada. Perdeu José. Não existe isso. Eu costumo falar que a gente
Entendeu? Então, dentro desse grupo de pessoas certas, tem uma pessoa que, opa, essa aí é minha cara, entendeu? E Deus, ele faz tudo perfeito, sabe? Eu fiz uma listinha quando eu era adolescente, depois que eu peguei que a pessoa certa tivesse. E eu nunca falei pra ninguém, estava só no meu coração. Isso é o mais incrível, porque eu tenho certas coisas que eu não falo. Porque o diabo não consegue sondar nossos pensamentos, mas ele sonda o que eu falo. Então eu nunca falei pra ninguém, eu deixei no meu coração. E muito incrível, porque eu falei assim, Deus, eu quero conhecer alguém que tem 25 anos, fora das qualidades, né? Homem de Deus, trabalhadores, tirando essa ideia já sabe que tem que ter, né? Mas outras coisas, como por exemplo, olha que Deus é incrível. Se ele tivesse 25 anos, eu não conhecesse ele, enquanto para mim vai dizer isso, eu gosto de brincar. E assim, esse tipo de coisa, eu vou dizer, quando eu conheci ele, tinha 25 anos, era eu dele. Então Deus vai nos dois anos dele. O Rodrigo tinha casado com 27 anos, e ele se casou quando ele tinha 27 anos. Então, se você confiar em Deus, cara, ele é lindo, Deus é incrível. Deus, ele é o puro amor. Então, ele ama o mundo. Entendeu? Essa história da nossa. Se você confiar nele, nada que vai fazer. Em vez de não ter esse morrer. Então, não existe uma predestinação. Você não, igual o pessoal fala, você nasceu pra mim. Isso não existe, cara. Você que escuta aquela pessoa, entendeu? E assim, eu falo que a pessoa certa tem que ter 3 tipos de maturidade. 3 tipos. A emocional, que é uma bem complicada na adolescência. Na adolescência, a gente está como? Né? Então, você ser emocionalmente na adolescência é bem difícil. É uma coisa que você realmente tem que buscar. Porque se você for madura emocionalmente e entrar no romance, no relacionamento, a tendência é ser feliz o tempo todo, ciúme o tempo todo, canso o tempo todo, intenção de liderar mesmo, né? Você ser madura emocionalmente. É ter uma boa autoestima, muito, muito importante para se relacionar. Se amar, como eu falei antes, para você estar no relacionamento. A outra maturidade é a maturidade espiritual. Ter Deus como seu melhor amigo. Meu relacionamento com Deus é assim. Deus não é só um cara distante, que sempre distante, que está na vida. Ele é o melhor amigo. Ele chama ele de paizinho. Eu falo com ele com muita intimidade. Qualquer coisa eu falo com Deus. Até Deus eu proponho. Eu falo com Deus. Melhor amigo é isso. Entende? Essa proximidade que ele quer. Ele ama intimidade. Então você tem uma maturidade espiritual, você ser muito próximo de Deus, você depender de Deus, ele é o primeiro lugar da sua vida. Você tem prazer em estar com ele. Isso é a maturidade espiritual. E a última maturidade é a maturidade financeira. Essa maturidade parece meio estranha, mas eu dou o seguinte exemplo. O que adianta você querer comprar um carro e não ter habilitação? Não vai poder dirigir o carro se você não tem habilitação, só se você for muito errado. Mas se você é uma pessoa correta, você vai ter uma habilitação para dirigir o carro. Por que você querer namorar, sendo que o namoro é para casamento, se você não vai ter faculdade, você não faz um curso, você não tem emprego, você não tem nada. Entendeu? Então é complicado. Vamos estar bem encaminhado, vamos formar um plano feito para começar a namorar. Porque senão vão ser muitos e muitos anos de namoro. Pode ficar perigoso, ultrapassar com isso, vocês sabem que Deus fazer sexo. Então não é bom namorar por tanto tempo. Entendeu? O ideal é namorar mais ou menos assim, muito comprido. Então, por isso que eu vou estar encaminhado financeiramente. E eu vi isso na minha vida como isso foi importante. Porque quando eu casei com o Rodrigo, em 2014, uns 3 meses depois eu fui desempregada. Aí eu tive que sustentar, cara, nesse tempo. E assim, cara, ainda bem que eu tive essa maturidade. Por exemplo, maturidade emocional. Para um homem responsável, é claro, dói muito estar desempregado. Sabe? É meio que pega um pouco porque o homem tem que negócio de cuidar, sofrer, né, sabe? E para o Rodrigo isso doeu muito. Ele ficava triste, ficava desanimado, mandava currículo, corria atrás, nunca deu certo. Teve um dia, quando finalmente deu certo, ele foi para a entrevista e ficou com cachorro. Caraca, ele ficou com cachorro no dia da entrevista. Ele deu inteiro. Cara, eu vou Deus, não quer, não quer, né? Fecha a porta.
espiritual. O pastor que falava, amor, eu lembro muito bem que falava isso. Eu falava, se Deus quiser, amanhã tudo muda. Se Deus quiser, em piscar de olhos, alguém agora tudo muda. Esse é o livro que eu feito para viver. Eu sei que pode não colocar no mês, com a comunidade espiritual, eu nunca vou também nessa época. E a oportunidade que eu sei tão principal, né? Porque é só o meu salário de aluguel, conta, dízimo, conta de luz. Então eu tive que saber administrar muito bem o dinheiro para não entrar em dívida, não ter cartão de crédito, não entrar em cheque especial. Então, olha como foi importante. Talvez não tivesse essas maturidades no começo do casamento, talvez nem teria mais casada hoje. Talvez nem tenha acabado no mesmo ano de casamento. Entende? Então, por isso que eu falo, é muito importante você ser maduro. Na verdade, ser maduro, eu dividi em 3 partes, né? Você ser maduro para namorar é muito importante. É você querer algo sólido mesmo. Você quer namorar alguma coisa? Precisa ser maduro. Se quiser um namoro bom, que dê frutos, que cresça, que vá para o casamento, essa maturidade é muito, muito importante. Então, você que é jovem, busque isso. Eu lembro que muito antes do Rodrigo, eu sempre vi vídeos sobre isso. Eu via pregação da Helena Tanuri, eu vi telenovela, que vocês devem ver também. Eu sempre via vídeos, pregações, eu lia sobre o assunto, eu sempre buscava melhorar. A gente tem que buscar melhorar, sabe? A gente não tem que ser medíocre, não tem que ser só conformado com o mundo dado que a gente tem. Busca ser alguém melhor, sabe? Com você, sabe? Estudar é chato, mas é necessário. Se você quiser crescer, descobrir coisas novas, é muito importante você estudar. Você aprender coisas interessantes, estudar a Bíblia mesmo, a linguagem mais fácil, mas busca melhorar, busca se aproximar de Deus. Eu coloquei aqui, como saber quem é a pessoa certa? Tá bom, Raquel, eu conheço uns 3 rapazes que acreditam que você falou, mas qual deles? Com o Rodrigo, o que aconteceu? Eu estava olhando muito. Por exemplo, vamos supor que eu estou numa casa, eu estou lá naquela porta e Deus está lá. E Deus fala baixinho, fala baixo. Se eu estou longe dele, eu não vou ouvir. Então, quanto mais eu quiser ouvir a voz de Deus, mais perto tem que estar dele. Então, nessa fase de você encontrar a pessoa certa, cara, tem que estar muito próximo de Deus mesmo, para conseguir ouvir a voz dele. Entende? Para conseguir dar esse discernimento. E uma das coisas que eu falo, uma das maiores combinações é a paz no coração. Quando é a pessoa certa, sempre uma paz que não é normal, sabe? O direito de Deus, sabe? E as coisas se encaixam. Eu sempre falo isso. Quando as coisas são de Deus, as coisas vão se encaixando, vão fluindo. Você vai vendo que é diferente. Não é a coisa forçada, sabe? Você fica forçando a barra para acontecer, você fica. Não. Você vê que uma coisa que flui naturalmente. Outra questão que eu pedi para falar também é se é errado não querer se casar. E eu vou para a Bíblia, que é nosso manual, lá em Mateus 19:12, diz o seguinte: quem fala é o próprio Jesus. Porque há eunucos que nasceram no ventre de mãe, e há eunucos que foram casados pelos homens, e há eunucos que casaram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, eu recebo. Se a pessoa quer isso para a vida dela, ela pode escolher isso. O próprio Jesus fala, mas a ideia de Deus é que precisa em famílias. Sim, mas dá essa opção. Se você quiser não casar para servir a Deus, para fazer a obra, essa opção o próprio Jesus fala que isso é escolher. E outra questão que ele fala para eu comentar com vocês é que mulher pode tomar iniciativa. E assim, eu costumo falar de iniciativa não, acho que a palavra mais adequada é pistas. A mulher pode dar pistas. Porque às vezes não é dentro, ou às vezes não fica com vergonha. Ele não sabe se eu chegar nela, se ela deixa fora. Então é bom a mulher dar umas pistas para o homem. Entendeu? Eu tenho umas pistas com o Rodrigo. Quando a gente estava conversando no Facebook, a gente se conheceu numa festa da roça, da igreja, de uma igreja lá. Se conheceu, aí nós fomos 3 e a gente conversava muito todos os dias. Uma coisa que eu falo também é que uma das bases do relacionamento é a amizade. Se você tiver uma amizade boa, sólida, cara, ele me parceiro, ele entende, ele me ouve, dá certo. Porque a amizade é a essência, é a base do relacionamento. Se você casar com uma pessoa só por interesse, só porque ele é bonitinho, só porque é legal, não dura, precisa ser amizade. E aí, eu comecei a caminhar com o Rodrigo. A gente conversava muito no Face mesmo, conversava. Aí eu pensei, será que gosta de mim? Não ficava claro. Uma coisa que eu sempre falo para as meninas, se você está gostando de um menino, está gostando de uma menina e não sabe se ela gosta de você, pede para um amigo, dá uma olhada, pede para um amigo, ele olhar, ou se for um amigo comum, melhor ainda, está gostando de alguém? Aí vai falar mais, assim, ó, não tem pessoa de ninguém não. Você ajuda, você vai ganhar nessa dança, aí você joga um tênis.
Aí, aos pouquinhos, assim, aí foi quando eu bebê deu a mão. Entendeu? Então, tipo assim, eu joguei uma e eu falei, então, não é legal a mulher chegar chegando aí, falar isso, assim, assim, não, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um certo mistério, sabe? A gente tem que ser difícil, porque mulher é muito fácil, não dá certo. A gente tem que ser meio difícil. Então, o que a gente pode fazer é jogar essa experiência aqui, entendeu? Aí, o que aconteceu? Chega a ser engraçado, porque quando acabou o cinema, e a gente saiu, ele me deu a mão. Eu, eita, tá ficando sério. E eu sou muito certinha, né? Aí ele me deu a mão, eu falei, gente, para meus pais, né? Ele não sabia que eu tinha namoro, para meus pais, né? Ele ficou assustado assim, e aí, Raquel? Aí ele pediu namoro, eu falei, então, eu gosto muito de você, aí você declarou, sei o quê, aí ele pediu namoro, aí eu aceitei, aí eu acabei, então, eu vou para meus pais, né? Caraca, deixa eu falar. Deixa eu falar. Aí, ele falou com meus pais, meu pai aprovado, deu tudo certo. E aí a gente ficou namorando. E assim, é muito lindo quando uma relação é aprovada por Deus. Eu sentia muita paz, gente. E todas as qualidades que eu queria, o Rodrigo foi muito bom de pessoa, que se encaixou em todas. E até superou, até comigo. Pode ver isso, é vitória, né? Porque isso não dava, ele sentia muita paz. Eu não tinha pressa. Não era uma coisa desesperada, de namorar, não, estava muito em paz. A gente tem que estar tranquilo, deixar as coisas acontecerem. Porque assim, tem duas formas de acontecer. Ou você fica tentando, esse, não deu, outro, não deu, outro. Só que tem 7 milhões de pessoas no mundo. Ficar tentando diminuir um cara, só isso é muito interessante. O que é mais fácil fazer? Descansa. Faz sua parte, estuda, faz a obra, fala, Deus, tá na sua mão, traz a pessoa certa. Foi assim que aconteceu com o Rodrigo. Eu estava super de boa, nem pensando nisso. Ele apareceu na minha vida. Desde o nome de Deus, confia. Quem melhor que Deus para trazer a pessoa certa para você? Né? Quando é de Deus, Deus põe, acontece de forma maravilhosa, né? Aí o meu namorado foi dando certo. E assim, eu sempre sonhei em casar, porque casamento é bonitão, né? Muitas mulheres sonham assim, e eu sonhava assim. E é muito legal essa atividade que eu tenho com Deus, porque eu pedi para Deus o seguinte, que é Deus, seja meu cerimonialista. Seja cerimonialista do meu casamento. E tudo que eu queria, eu falava com Deus. Ai, Deus, não sei que música que eu danço, o negócio assim, que noivos. Não sei que música que eu danço. Deus colocou no meu coração que Deus, amei, gostei. Ai, Deus, eu sei que presente todas as madrinhas. Deus me deu uma ideia, assim, muito legal. Caraca, oração também. E até o salão que eu casei, antes de fazer o meu cerimonialista, eu olhei durante 7 meses o salão para casar. Olhei muito, e nenhum me agradava. Aí eu cansei de Deus, não sei. Aí eu falei, Deus, eu quero que você seja meu cerimonialista. Onde eu caso? Não sei quem foi que eu vou casar. Pronto, e fiquei só orando. Aí teve um dia que eu estava orando e veio o nome no meu ouvido, Espaço Único. O nome exato. Não é esse. Aí eu fui na internet, pesquisei, o salão exatamente como eu queria. Exatamente. Caraca, eu não o nome do salão. E o preço estava legal, estava tudo legal. E foi tudo se encaixando, foi tudo acontecendo. Por exemplo, maquiagem da noiva,